Olá, hoje é dia 6 de julho de 1920, em plena quarentena, e hoje estou aqui com o Ederson Lopes, que Olá, normalmente nós estamos fazendo um trio, né? Eu, você e mais uma pessoa da companhia ou uma pessoa que colabora com a companhia. E sim. hoje estamos só nós, porque você é que vai falar, né? Então, esses encontros foram, em parte, inspirados por esse isolamento que, inevitavelmente, nos levou a várias reflexões. Uhum, E aí uma delas é essa: por que não as pessoas conhecerem os integrantes da companhia de uma maneira informal, uhum, falando das suas vidas e também da arte, lógico, porque sim. a arte não está separada da nossa vida. E então você está desde o do começo, né, dessa brincadeira, que Uhum, já tem 21 anos, fora os anos de convívio numa relação de estudos na Escola Macunaíma de Teatro, que foi onde eu convidei as pessoas para formarem o primeiro elenco da companhia, e você fazia parte, né? sim. Então, hoje, eu queria que você falasse um pouco, além de ator, o que mais que você faz na companhia. Tá. É... Peraí, tá passando um carro aqui, um Os caminhão. barulhos é o É, Godzilla. sim. Em 99, eu acho, ou um pouco antes, 98, você começou a dar aula para mim no Teatro Escola Macunaíma, onde eu fazia a formação de ator. E eu lembro que a gente estava montando o processo do Franz Kafka e você fazia a preparação corporal nessa turma e apresentou o Laban, não só para mim, mas para todos os alunos. E como a gente adotou uma estética do expressionismo alemão na peça, você trouxe a qualidade da torção, né? Eu lembro muito bem que todo o desenho coreográfico e cênico era baseado nessa qualidade do movimento, né, do Laban. E foi ali que a gente se conheceu que eu me encantei pela proposta de trabalho que você desenvolvia. E aí houve essa afinidade, você convidou eu e mais um aluno da turma para entrar na companhia, bem no comecinho, na formação mesmo do grupo. A gente ensaiava ainda e ensaiou durante um período dentro da escola, né? A direção da escola cedeu um espaço para você desenvolver esse, esse projeto, né? Que hoje já faz 21 anos. E desde então eu faço parte da companhia. Eu faço parte da companhia desde desse ano, 99. Eu não estava no início da companhia, nos 3 primeiros meses, porque você ainda não dava aula para mim. Mas ainda no ano de 99, eu entrei na companhia e estou até hoje, há 21 anos, ensaiando e trabalhando e criando junto com o elenco e sob a sua direção. É, Dentro desse histórico, né, de trabalho e de pesquisa, eu fui assumindo funções que mais como posso dizer, pela necessidade mesmo do que pela minha formação. É, Havia um espaço na formação da companhia para trabalhar com a produção, com o desenvolvimento de projetos, porque a gente não sabia lidar com isso e não tinha recursos para contratar um profissional. Então a gente foi aprendendo na raça, né? Foi aprendendo, fazendo. Existia o desejo artístico
de permanecer juntos, e a gente precisava criar condições para isso acontecer, que é condições na prática, né? E aí eu fui criando essa rotina e esse estudo de produção e de desenvolvimento de projetos. E hoje na companhia, além de atuar na cena, de ser um intérprete, eu faço a parte de produção e administração dos projetos da companhia e administração também do estúdio. E também sou professor de yoga no estúdio. Enfim, faço um pouco de tudo isso. Mas o meu grande barato, a minha grande o tesão que eu tenho mesmo é estar em cena, é ser intérprete. Eu sempre falo para você assim, se todas essas outras funções me tirarem do artístico, e eu tiver que optar, o que vai ser descartado é a parte de produção, a parte de professor, porque a minha alma ela é da cena, né, do palco. Não sei se eu respondi. Eu acho legal também lembrar, né, que o começo da companhia, os primeiros 6 meses, eles foram numa sala da Escola Macunaíma de Teatro. Sim. E logo que a gente começou a ensaiar, eu percebi que havia uma necessidade muito grande de termos um espaço próprio, porque começou a criar uma situação dentro da escola que todo mundo queria participar. Então, aquilo começou a causar um certo desconforto, porque os ensaios eram livres, né? Eram muito mais livres, então era muito mais legal fazer ensaio nessa situação do que com os professores de montagem, que tinham responsabilidades, né? Sim. Mas, mesmo assim, nesses meses, nasceu a primeira peça, que foi Espasmos Urbanos. E quando a Débora, que era orientadora pedagógica do Macunaíma, com quem eu tinha uma relação muito legal, com quem eu aprendi muito sobre o socioconstrutivismo, que já tinha muita similaridade com o sistema Laban, né? Então, para mim, foi muito fácil assimilar. Era a única escola que eu conhecia que tinha uma orientação pedagógica específica para artes, para o teatro. Eu raramente dei aula para bailarinos, eu sempre dei aula para atores, eu gosto mais, né? E em 6 meses a gente criou o Espasmos Urbanos e ele foi apresentado na mostra de teatro que a escola fazia semestralmente. E quando eu vi, eu não participava do elenco, eu só dirigia. Quando eu vi entrar em cena, eram 21 pessoas que tinham no elenco. Nossa, era e eu muita falei, gente. isso não vai parar mais, isso é muito bom. Sim. Então, nessa época, a gente já percebeu que a gente tinha que ter um espaço próprio, e era uma época, em 99, que não haviam editais para trabalhos artísticos, não havia esse panorama. Então, nós passamos os primeiros 5 anos da companhia tendo que trabalhar em outras atividades, né? Você trabalhava e eu dava bastante aula, e para pagar o aluguel de um espaço para poder essa companhia ter uma identidade. Eu sempre gostei de pendurar papéis na parede, fazendo roteiros de ensaios, deixar o figurino ali. Isso era fundamental, né? Para que a gente acreditasse, pelo menos no espírito, que aquilo era uma companhia, né? Porque senão, ainda que não houvesse apoios. Sim, foi foi um passo muito largo, né? Foi muito ousado da nossa parte ter aberto um espaço com uma companhia tão jovem e também formada por jovens, né?
A média, eu acho que em 99 da companhia era 24 anos, Muito então, jovens. muito Todos jovem, estavam ainda se formando em sim. teatro, né? E decidi abrir um espaço de ter esse compromisso de grupo, né? Vamos criar, além de criar uma companhia, de fazer parte de uma companhia, abrir um espaço. Foi um desafio muito grande, mas hoje, analisando a história, foi o passo correto, porque se a gente não tivesse fisicamente estabelecido um lugar para a companhia, eu não sei se a gente teria chegado aos 21 anos, e essa continuidade ela se deve muito a essa ousadia de abrir um espaço independente de não tinha editais para artes, para dança principalmente era muito incipiente, não existia, e a gente ousou, dividir os custos num primeiro momento, né? E depois a gente percebeu que isso não dava certo, por conta das famílias e de questões mesmo financeiras. O elenco não tinha condições de ajudar financeiramente, e isso causou desconforto mesmo. E aí depois nós decidimos que a gente ia manter o estúdio com as apresentações e com o nosso trabalho fora a companhia, né? Trabalhos extras. Mas foi um período Então, muito... essa sua habilidade de escrever os projetos, ela nasceu com a companhia também. Nasceu com a Porque os companhia. primeiros editais, né, nós fomos escrevendo, aos poucos esses editais foram se transformando em verdadeiras exigências de tese, porque as pessoas que ocuparam os espaços para avaliar os projetos eram pessoas ligadas à universidade, então tinham essa mentalidade de que você teria que formatar uma peça de dança-teatro, e começou a se chamar de projeto, algo que era só vamos fazer, vamos praticar, né? Nossa arte se transforma em projetos. E eu sempre tive uma rejeição a isso, né? E aí aquilo começou a ficar formal e numa linguagem de trabalhos acadêmicos, quase, né? Você tinha que justificar. E você foi abraçando isso, até porque não tinha muita alternativa, ninguém na companhia se Chegou um momento se que... candidatou, né, para É, isso. E aí a gente fazia juntos assim, a gente buscava uma coerência, então, do que nós vamos falar, e aí você fazia aquela parte super chata, faz até hoje, né, que é fazer o calendário, que é fazer custos, que é justificar a justificação da justificação da justificativa, assim, né, justificar, e depois, quando for prestar contas, ter que justificar a justificativa da justificativa, é surreal. Eu perco a sim. paciência, e aí você acabou criando No, essa habilidade, né, desenvolvendo essa habilidade, e hoje você está responsável por escrever mesmo, escrever fisicamente, senta lá no computador, escreve, depois eu leio, a gente lê juntos, mas e depois de responder pelo projeto. eu acho que ao longo da nossa trajetória, né, Mi? No começo eu não tinha habilidade nenhuma em escrever projeto, fui aprendendo, estudando, lendo, e a gente escrevia juntos, né, e às quatro mãos, né, essa proposta. Mas chegou um momento em que a gente criou uma divisão que acho que é muito saudável, né? Você cuidar da coordenação artística e da parte do elenco mesmo, de manter o elenco inspirado e provocado, né, sempre.
e eu fiquei com a parte mais de administrativa e de produção e de elaboração do projeto no sentido de formatação mesmo, né? Cronogramas, orçamentos, a parte chata, mas é uma parte que eu não acho chata quando não existe uma burocracia engessada, né? Eu entendo a lógica dos editais e dos projetos, mas tem situações que a gente viveu ao longo desses 21 anos que foram surreais, que não está nesse lugar da justificativa, do entendimento, da prestação de conta legítima. Ela está num lugar de absurdos. E aí todo mundo que trabalha com arte viveu isso de alguma forma, né? A lógica absurda dos editais, principalmente alguns, né, instituições financeiras, por exemplo, quando a gente é patrocinado por uma instituição financeira, que eu não vou citar o nome aqui, mas enfim, tem instituições que criam... E foi raro, né? Foi raro, foi raro. Ao longo desse tempo, a gente criou essa parceria, né? De um cuida da parte artística e outro cuida da parte administrativa e de produção. E eu, no fundo, eu gosto, eu tenho essa característica de organização, de produzir, né? De criar a possibilidade de algo acontecer, né? A gente sempre brinca, você fala, nossa, Ederson, você está cansado, você vai ficar cansado. Eu falo, o cansaço de escrever um projeto, ele é aliviado, né? Ele cria um alívio quando a gente ganha esse projeto e executa. Aí o cansaço ele desaparece. Mas ao longo desses 21 anos, a gente teve mais negativas do que respostas positivas. Muitas negativas. Porque depois chegou um momento quando os governos progressistas do Lula, da Dilma, e principalmente no governo do Haddad, né? Esses editais ganharam uma força, né? E aí propiciou o surgimento de muitas companhias. Então, com o golpe que retirou a presidenta Dilma, a primeira coisa que eles cortaram foram esses projetos, né? Parecia a vingança. Sim, acabaram com o Ministério da Cultura, né? A primeira ação do governo golpista do Temer foi extinguir o Ministério da Cultura, tirando todo o protagonismo da cultura no desenvolvimento do país, né? Isso todo aquele trabalho que foi feito durante todos esses anos de grupos de teatro e dança que se reuniam em torno da Cooperativa Paulista de Teatro, em torno da cooperativa de dança, foi tudo jogado no chão, porque foram conquistas muito duras, da gente passar Natal na Câmara para aprovar para um mínimo, né? Eu acho legal falar para quem for eventualmente assistir esse vídeo, de quanto que era destinado para a cultura, que era 0,01% do orçamento da maior cidade da América Latina. E até isso a gente perdeu. Sim. Então, hoje, quando entra o golpe e o secretário da Cultura extermina esses projetos, que era o André Stume, que muitas vezes a gente defendeu, porque ele era o organizador do Cine Belas Artes, que quase fechou, e foram os artistas que seguraram. Então, nós tivemos... Houve um histórico, né, Mitz? Depois do golpe contra a presidenta Dilma, o desmonte ele foi, como posso dizer, foi chegando aqui na cidade, né? Houve o desmonte no federal, o pensamento neoliberal entrou, quer dizer, não sai da cidade, do estado de São Paulo há mais de 24 anos, e ele chegou na cidade aqui, né, com a eleição do Dória e quase que a extinção do programa municipal de fomento à dança. Ele correu risco. Sim,
ele teve um corte não só financeiro, mas na sua origem, na sua célula, né? na medula. Eles Está falhando. tá falhando. Quando foi criado o Fomento à Dança, minha internet está estável aqui. Voltou? Está muito instável. Voltou. Voltou? Está instável. Para mim também aqui. Deixa eu fechar aqui, peraí. Pronto. Tá. Então, voltando, né? Desde do golpe, a gente teve uma queda que foi descendo do federal para o estadual para o municipal. E o desmonte na cidade de São Paulo afetou muito a cultura e principalmente o Programa Municipal de Fomento à Dança. O então secretário do Estado da Cultura de São Paulo, André Sturm, ele teve o prazer mórbido de praticamente acabar o Programa Municipal de Fomento à Dança. Após muita luta dos movimentos, das cooperativas, hoje a gente conseguiu retomar um diálogo e uma reconstrução desse programa nos últimos 2 anos da gestão atual, né? Hoje o edital ele voltou a classe voltou a ter um diálogo com a prefeitura e a gente está no processo de reconstrução desse edital. A gente tinha conseguido no último ano do governo Haddad que os projetos poderiam ter 2 anos de execução e um orçamento estava acima de 700, o orçamento total do projeto podia chegar até 730, eu não me lembro exatamente do valor, mas para projetos de 2 anos tinha um orçamento acima de R$700 mil. Então, a realidade hoje ela é melhor do que os 2 primeiros anos do governo Dória, mas ela ainda não é o lugar onde a gente estava. A gente gostaria de ter continuado essa discussão e o fomento à dança a partir da onde ele estava, né? Que era o último ano da gestão do governo Haddad. Então, o e a desmonte gente chegou. Não perdeu só o apoio financeiro, e perdeu espaços de apresentação de uma maneira inexplicável, porque, por exemplo, a Praça das Artes, que foi um lugar que foi reconstruído, né? Ele é lindíssimo, e a gente criou um trabalho numa residência ali de 4 meses. Sim. Assim que eles tomaram posse, eles fecharam o espaço para apresentações e abriram para eventos que pagam pelo espaço. Então, e assim foi com tudo. Então, você não perde só o apoio financeiro, você perde espaços de apresentação que já são poucos, né? E perde horizontes, né? O golpe de Estado, o golpe político e midiático que a gente teve, ele nos fez perder horizontes também, perspectiva de futuro, esperança. Sim. Sorte é que a gente sei lá, a gente tem um espírito aventureiro e vivo e alegre, que eles não conseguem tirar nossa alegria, mas eles tiraram muito, muito da gente, né? A sociedade brasileira que perdemos muitos parceiros, né? Sim. Muitos parceiros. Sim. Ao longo porque dessa a pessoa chega uma hora que nem todos têm equilíbrio emocional para lidar com tanta insegurança depois de 20 anos, né? De companhia, 21. E eu acho que a gente, como artista, né? E você, recentemente, você fez que nós já vamos falar, que é outro
lugar importante que você tem na companhia, que é o Festival Visões Urbanas, né? Mas você fez recentemente, aqui na pandemia, um apanhado do que significa você realizar um festival ou um trabalho teatral. Qual é a cadeia produtiva que está envolvida ali? Eu acho que falta para a gente, não sei se você concorda, divulgar e pegar esses jornalistas que hoje ficam copiando e colando, que não fazem jornalismo investigativo, para que isso que mostrasse para a população o que é e quanto custa companhias de teatro. Porque as pessoas, você sempre falou, né? Se você fizer, há uns anos atrás você falava, se você fizer uma pesquisa na rua, se a pessoa prefere uma guarita com um guarda lá dentro ou uma companhia de teatro na rua, eles vão preferir a guarita com guarda. Porque eles não conseguem perceber a importância de algo que é imaterial. Qual é a substância que tem na arte que ela precisa existir? Porque senão a sociedade vai ficar violenta, rude, enfim. Sim. E qual é o custo disso? Porque, por exemplo, a gente recebe vários e-mails falando assim, olha, o banco tal lançou um edital, ele vai dar tantos R$1.000 para que... Gente, esse tantos R$1.000 é uma ilusão, porque são milhares de grupos que vão receber, sei lá, R$1.000 para realizar um trabalho, e isso não tem continuidade. Eu acho que falta para a gente esclarecer a população qual é o valor de companhias que têm continuidade, que fazem uma pesquisa séria. Não é um trabalho aqui, outro lá, outro acolá. Né? Isso é diferente. Né? Não sei, isso as pessoas entendem de valores. Então, se a gente tivesse esse... Eu acho até que eu posso estar sendo injusta, que a cooperativa faz isso, né? Mas eu sinto que não chega... Os jornalistas, principalmente, eles falam da importância da educação, da saúde. Cultura raramente está na boca. E quando eles falam cultura, eles misturam tudo. Né? Cultura é um balaio sem fundo. Sim, na verdade, Mia, se você for pensar, o governo que foi eleito para governar o país, ele não tinha a palavra cultura no plano de governo deles. Então, por aí você já consegue medir um pouco da relevância da cultura em 2020, né, no governo atual. Mas falar sobre cultura, a gente precisaria falar também sobre a economia criativa, a economia da cultura. A gente não conversa e não discute sobre isso, e os próprios artistas não debatem da maneira adequada esse tema. Hoje já existem movimentos que estão se reunindo a partir desse ponto de pesquisa, desse ponto de debate, né? Economia criativa, economia da cultura, porque cada investimento, cada um real que o governo investe na cultura ou em projetos artísticos, mais de R$13 volta para os cofres públicos. Porque esse artigo que eu escrevi, que está no site da companhia, ele fala justamente sobre isso. Eu peguei o último projeto da companhia, um projeto de uma companhia independente, um projeto que tinha, acho que 350 mil de recurso para um projeto de 14 meses. Com 15 pessoas envolvidas. E aí eu esmiuço totalmente essa cadeia, né? São 15 pessoas que recebem o seu salário, não, o seu cachê, a sua ajuda para desenvolver esse projeto de pesquisa. Ajuda de custo. Como isso gira, né? Isso chega desde da padaria da esquina até empresas de transporte, até, não sei, o armarinho da esquina lá da 25 de março,
é uma cadeia. O projeto não fica para os artistas totalmente. Ele faz girar uma economia local, uma economia da cidade, né? E a gente gera outros, além do projeto em si, a gente gera deslocamentos, a gente leva, a pessoa precisa sair da casa dela para ir acessar esse produto artístico, esse resultado cênico. Ele cria movimentos na cidade, cria conexões, as pessoas vão sair da sua casa, vai até o centro da cidade, usa transporte público, consome restaurantes, consome. Então, a cultura, ela não é enquanto ela não foi encarada como também como uma economia, né? A cultura gera emprego, ela gera valores, valores simbólicos, mas também valor mesmo, mercado. Nós pagamos o nosso aluguel aqui com esse dinheiro, enfim, é uma cadeia que é muito rica e muito espalhada, né? Ela tem diversos ramos, ela vai desde o próprio artista até, às vezes, um ambulante. Então, Até sim, todo mundo se Agora, beneficia da arte imagine o economicamente. impacto, o impacto que foi a pandemia, esse vírus, né? Que não bastasse nós estarmos humilhados com um governo totalmente alucinado, de uma hora para outra, a gente perde todas as possibilidades de apresentação que haviam para o primeiro semestre, as aulas de yoga, porque não podiam mais serem dadas, óbvio. Como que a gente perdeu o chão, né? Foi e está sendo um período muito estranho, né? A gente já passou por diversas fases, né, emocionais, físicas, porque também ao contrário do que as pessoas pensam, né, a gente planeja muito, né? A gente não o artista planeja também as suas ações, os seus projetos. A gente planejou o nosso primeiro semestre desde do ano passado, né? Então a gente teria uma estreia de um trabalho, a gente teria participações em festivais nacionais e fora do país, a gente teria apresentações em outras cidades, enfim, nós tínhamos o primeiro semestre totalmente planejado. E o fato da pandemia chegar e nos impedir disso acontecer causou um estresse emocional muito forte, né? Que a gente perdeu o nosso chão e perdeu as possibilidades de continuidade, ou o nosso plano B, que são as aulas, que é o estúdio, a gente também perdeu. Então a gente falou... Perdeu o SESC. Perdeu os SESCs, a gente não tinha como se porque os apresentar. SESCs acabam fazendo o papel que a própria prefeitura deveria fazer, né? A prefeitura, a Secretaria do Estado. Eles se transformam numa única alternativa. Esse semestre, primeiro semestre, eles eram a única alternativa de todos os artistas. Olha que absurdo. O próprio SESC não consegue dar conta e não é o papel dele. Mas ele tem uma era função, isso que... ele tem uma função na cidade, mas é uma função. O fato deles estarem presentes na vida cultural da cidade não exime os outros atores de atuarem, né? Secretaria, Sim. né? Mas a gente perdeu tudo isso e, ao mesmo tempo, tá essa situação do país, aquela máxima, né, que é repetida pelos trabalhadores da cultura, de que nós fomos os primeiros a aderir à quarentena e nós seremos os últimos a voltar à vida normal, né, porque o nosso trabalho depende da presença do público,
e do contato. E eu espero que não joguem para nós a responsabilidade de abrir os teatros para levar as pessoas sem segurança para lá. Isso vai... Eu espero que, como eles estão abrindo o comércio e depois, em agosto, vão abrir escolas e cinemas, se a pandemia não estiver redimida ao mínimo, né, pelo menos, não joguem para a gente essa responsabilidade de levar as pessoas para lá. É muito delicado isso, né? É isso, eu acho que você tem todas as condições de participar de um... É uma ideia, né? De criar um grupo que fique permanente, porque nós já trouxemos aqui no Virilha de Pombo, que são encontros que nós estávamos fazendo mensais, para trazer pessoas de várias áreas, fazer exposições e tal. Nós trouxemos o deputado estadual Paulo Teixeira. Deputado federal. Desculpe, federal. E ele entrou aqui no estúdio, o estúdio é bastante informal, sentou no chão com a gente, e nós tivemos a oportunidade de contar para ele como que é o cotidiano de uma companhia. E ele viu as pessoas que compõem o elenco e ele ouviu. Isso deveria ser uma ação que a gente teria que fazer com muitos parlamentares para que eles, meu Deus do céu, para que eles se sensibilizem. Porque o trabalho de grupo, ele nem sempre se configura como para receber apoios de empresas. Do empresariado, ele quer apoiar lugares que ele vai vender cerveja, que vão milhares de pessoas. Esse não é o nosso trabalho, né? Nosso trabalho é para pequenos públicos, para teatros menores, para o nosso e de mais 50 grupos de pesquisa que tem por aí na dança. Só estou falando da dança, fora o teatro. E aí, pegando essa sua fala, né, a importância fundamental do apoio do Estado à cultura. Porque o Estado tem que entender essa importância, né, e a relevância da arte, do trabalho artístico de pesquisa, da cultura nacional, né, não no sentido babaca e patriótico, né, mas o que é produzido pelos artistas brasileiros, desde do norte até o sul do país, né, e a necessidade do apoio maciço do Estado, né, não jogar para o mercado essa responsabilidade, porque o mercado, justamente isso que você falou, ele visa o lucro, ele visa a venda. Então, o mercado não vai apoiar um grupo de pesquisa que critica o mundo neoliberal e a maneira... E muito menos os centros culturais que trabalham na periferia, né? Que Sim. nascem na periferia, eles sabem muito bem do que eles estão falando e o papel deles é importantíssimo, porque Sim. São Paulo é uma cidade enorme, não há uma linguagem única artística. Exatamente. E a criatividade da periferia é fantástica, né? E a primeira coisa que eles fizeram foi fechar esses centros culturais, de resistência mesmo. Sim. Então, assim, a nossa companhia continua se encontrando online. Virtualmente, tentando... Né? Virtualmente. Hoje, quem tiver a oportunidade de assistir todas as conversas que nós estamos fazendo com cada ator, cada colaborador da companhia, vai ver uma maturidade nesse elenco hoje que vai suportar, nem que seja um ano de isolamento, eu tenho certeza que sim, e que a gente continua juntos, fazendo a aula de yoga online, voltamos a fazer Doho com o Toshi Sensei, online também,
Então, os corpos estão aí tinindo. Uhum. Lógico que falta o ao vivo em todos nós, né? Falta a relação. Mas vamos falar um pouquinho de uma outra coisa que você fez, que eu acho super importante, que é o Festival Visões Urbanas. Eu acho que o festival, ele assim, tem muito a ver com você. Aí, se quiser falar um pouco. O festival é um projeto nosso, né? Meu, seu e da companhia. E a gente criou esse projeto, esse festival, não vou chamar ele de projeto, a gente criou esse festival, esse encontro, a partir de um festival que a gente foi participar em Lisboa, e existia uma rede chamada Cidades que Dançam. Foi o primeiro festival internacional que a gente participou, em 2005 ou 2006, não lembro. E aquilo abriu nossa cabeça, assim, porque a gente viu essa relação que já existia, esse desejo nosso de se relacionar com a cidade, ele já existia nas nossas criações, no nosso histórico de pesquisa, né? E o fato de participar desse festival e perceber a conexão possível e materializada ali da cidade com a dança foi muito interessante. E daí a gente voltou para São Paulo e se perguntou assim, por que que São Paulo não faz parte dessa rede de cidades que dançam? É uma cidade como a nossa, vibrante, caótica, enfim, que dança diariamente, né, o seu cotidiano, por que que ela não faz parte dessa rede? E a gente pediu, foi apadrinhado, né, pelo Festival Lugar à Dança, lá de Lisboa, do Pedro e da Ana Rita, e eles apresentaram a nossa solicitação à rede, à organização lá da rede, que era mais de cidades europeias, algumas cidades da América do Sul, brasileiras, e a gente, desde então, conseguiu entrar nessa rede. Desde 2006, 2006 a gente desenvolve o Visões Urbanas, que é um festival internacional de dança realizado em paisagens urbanas. E ao longo dessas 13 edições, a gente já trouxe artistas de da África, da Ásia, da América Central, da Europa, da América do Sul, de vários pontos aqui do Brasil também, para dançar, para trazer seus corpos para Paulicéia Desvairada, que dançar em diversos pontos históricos, simbólicos da cidade, desde o mercado municipal até a Avenida Paulista, até os bairros afastados da periferia, Campo Limpo, Perus, museus, né, a Pinacoteca, o Museu de Arte Sacra, Casa das Rosas, Instituto Tomiotaki. A gente ocupou essa cidade inteira com dança, e danças de diversas linhas de pesquisa, né? A gente sempre buscava esse olhar, como você encara a rua. Não, tentamos ao máximo não trazer trabalhos que se adaptassem à rua, e sim que fossem criados e pensados a partir da rua. E isso a gente o festival é um sucesso nesse sentido, de público e de divulgação, porque as pessoas entenderam, né? Envolve uma enormidade de pessoas, né? É uma trabalheira danada, um risco, né? Como a gente traz artistas internacionais, né? Envolve advogados, parcerias com centros culturais, com embaixadas, com SESCs que apoia. O SESC apoiou a gente em algumas edições com extensões do festival no interior. E a gente foi crescendo, né? O festival ele foi ganhando uma dinâmica muito própria, e nos 3 últimos anos a gente criou recortes que possibilitaram a gente fazer extensões, né? O Visões Periféricas, a gente levou programação para bairros afastados aqui do centro, que é onde a programação maior do festival acontece.
A gente criou o Urbaninhas, que são criações voltadas para o público infanto-juvenil. A gente criou o InShadow, em parceria com o InShadow, o Festival de Videodança. Criamos uma programação acessível com mostra de videodança com audiodescrição. A gente fez extensões nacionais também, levando trabalhos para a cidade de Maceió, em Alagoas. E a gente fez uma loucura de fazer uma extensão do festival internacional, onde a gente levou artistas do Brasil para se apresentar na cidade do Porto, em Portugal. E, enfim, hoje o festival ele tem uma vida Do Porto de Lisboa, né? uma vida própria, né? Ele existe, ele se configura, mas ele também existe mesmo sem verba. Mas ele está nessa mesma disputa de editais para acontecer. Por exemplo, esse ano a gente não pôde realizar ainda, estamos tentando. Uma por conta da questão da pandemia, a gente não teria espaço, o festival é na rua e está todo mundo em casa, mas também porque cria-se uma lógica hoje em alguns editais em que se você ganhou o ano passado, esse ano você não ganha. Isso, né, tem um equívoco que não é uma forma de democratização, né? Porque você contempla outros projetos, mas ao mesmo tempo você interrompe uma continuidade e você não permite um planejamento. Então, ao invés o governo ele não devia criar essa condição, ele devia ampliar a verba. Por exemplo, o PROAC ele devia pelo menos equiparar o que é destinado ao PROAC ICMS para o PROAC Editais. Ao invés de cortar e de impedir que projetos que foram contemplados no ano passado aconteçam esse ano, ele devia investir mais, colocar mais verba e isso quem ganharia é a cidade, é o estado de São Paulo, é o povo que paga os impostos. Então, essa lógica que foi implantada, né, por esse governo nos editais é muito cruel. Ela tem um lado democrático, mas ela tem também esse outro lado que é de impedir a continuidade e o planejamento. Então, a gente sofre dos dois lados, né? Sim. Porque festivais eles têm características muito próprias, né? Muito próprias. Então, a gente termina um festival, né, Mitz? A gente já está pensando no seguinte, né? E eles quebram toda uma cadeia de comunicações, porque para você realizar o festival, as pessoas não vêm aqui por causa do dinheiro, porque o cachê é indecente. Elas vêm porque o artista tem essa necessidade de trocar. Então, você quebra isso, todo o trabalho, porque um artista que não pode vir numa edição, ele vai dar um jeito de vir em outra, porque ele também está correndo atrás de conseguir uma passagem, um apoio mínimo que seja. Se você quebra essa cadeia, né, em um ano é muita coisa para um festival. E além de quebrar internacionalmente, já não bastasse toda a humilhação internacional que a gente está sofrendo, você depois tem que começar do zero, absolutamente do zero. E a gente trabalha com instituições que têm orçamentos, às vezes, anual ou bianual, né? Você conversa com o Instituto Goethe porque você quer trazer um artista alemão, de repente não rola esse ano, porque já perdemos o prazo, mas eles se comprometem com o próximo ano em pagar a passagem daquele artista que você está interessado, ou que o governo a embaixada da Turquia, a gente conseguiu 2 anos consecutivos trazer artistas de Istambul para dançar no festival, e isso é uma batalha, porque você fica um ano tentando, daí no ano seguinte eles topam, daí no ano seguinte eles apoiam novamente, daí no outro ano o festival não acontece. O Instituto Italiano de Cultura também apoiou a vinda de artistas italianos durante 2 anos.
Então, são contatos e diálogos que são abruptamente cortados por conta de uma falta de continuidade e de incentivo responsável, né? O incentivo à cultura, ele não é uma, uma mamata, né? Como vulgarmente a direita, a extrema-direita fala, né? O incentivo ele é constitucional. A Constituição nos garante esse direito à cultura e não só aos artistas. Ela não garante esse direito para mim, para você, para os artistas. Ela garante o direito de acesso à cultura à população brasileira. É isso que as pessoas têm que entender de uma vez por todas. A mamata, ela é uma coisa vulgarmente implantada no discurso e no cotidiano das pessoas que, enfim, isso é o absurdo do absurdo e a gente até deve perder tempo falando sobre Sim. esse tipo de raciocínio. Mas às vezes é legal esclarecer que o Sim. direito à cultura não é para os artistas, o direito à cultura é para o povo brasileiro, constitucional, né? Eu espero que os políticos vejam esse vídeo, né? Vamos É, garantir que eles assistam. a gente torce para que chegue ao máximo, ao número maior de pessoas, né? Para a gente, inclusive, não catequizar ninguém, mas ampliar o debate, né? As pessoas Sim, precisam trazer sua sim. opinião também, né? E agora falando do Ederson, o ator, né? Bem, aí nesses anos todos, como todos, né? Nós fomos fazendo tudo que foi além do Laban, né? Você fez formação em yoga, hoje dá aula, a Sim. gente fez tango, fez tai chi, isso, todos esses vídeos as pessoas vão poder ver, nossos mestres, né? Uhum. E aí, nesse percurso todo, né, de artista, você entende muito bem essa junção não chega a ser uma junção, né? A gente não vê o teatro e não vê a dança, eles estão ali. Mas como para você o que mais além da yoga te dá base, né, para a criação das suas performances na companhia? A gente tem uma linha de treinamento, né, que é que é do todo o elenco, né? Quem está há mais tempo, logicamente, está mais afinado a esse treinamento, que é a base do treinamento é o Laban, a yoga e as linhas orientais, né? O Tai Chi Chuan e o Doho, além de práticas de meditação e de introspecção, buscando um alinhamento interno também e um autoconhecimento mesmo, se conhecer como ser humano para poder se expressar como artista. Então tem essas linhas de treinamento que a companhia adota e eu particularmente tenho um apreço muito forte pela yoga, pelo tai chi, pelo doho. São práticas que me nutrem bastante, né? Porque além do alinhamento físico, né, do fortalecimento físico, da flexibilidade, elas trabalham com um olhar interno, um voltar-se para dentro, né, uma coisa que um olhar sensível, uma consideração do corpo como um organismo sensível, né, é a partir da pele, da respiração, do pé tocando no chão, da mão tocando no outro intérprete que nasce a inspiração, que nasce a dança, né? E particularmente a prática do Doho com o sensei Toshi Tanaka é um daqueles encontros que muda o rumo, né, não só da tua arte, mas como da tua vida.
né? E a gente busca, né, na companhia, eliminar essas fronteiras, né, de arte e vida. Nosso cotidiano é arte. Dar aula é arte, né? Dar aula de yoga é uma espécie de arte. Acolher os alunos aqui no estúdio é uma arte, né? Então, a prática do Doho, ela criou esse divisor de águas, porque ela trouxe para mim, como intérprete, uma linha, né? Uma linha de corpo, né? A questão das diagonais, da lombar, do uso dos katas na coreografia, né? Como criar a partir do kata um movimento, né? E como a partir do fluido e voltar para um kata, né? Como isso pode criar um desenho, né? Como uma prática oriental tradicional pode dialogar com algo contemporâneo, com a dança contemporânea, com a dança teatro, como uma arte milenar como a yoga, como o tai chi, pode dialogar com o que está acontecendo hoje, né? A gente sempre fala, né, que, por exemplo, estou dando aula de yoga para um público que vem aqui no estúdio. Eu não posso esquecer o momento político e o momento que contemporâneo é esse? Que momento é hoje que eu estou oferecendo essa aula de yoga para esse público? Que espaço é esse que essas pessoas estão realizando os seus asanas? Não é um espaço qualquer, não é um espaço de uma academia, é o espaço de um grupo de teatro e dança que se dedica há 21 anos a uma pesquisa ininterrupta de conexão com a cidade e com o mundo. Então, essa contextualização de onde a gente está e para quê, né? Você usa muito essa fala, né? Para que eu estou fazendo isso? Então, o Doho o Doho e os treinamentos orientais, eles te trazem muito da presença e eles são permeáveis, eles te possibilitam o diálogo com técnicas contemporâneas. Pelo menos essa é a nossa pesquisa, né? Como trazer algo que é milenar, antigo, enraizado, mas não é um enraizado engessado, né? Tanto a yoga como o tai chi e o Doho, eles têm o treinamento do enraizar-se, do ficar no chão, do shizumi, né? Do aprofundar, mas eles permitem o respiro, né? Eles enraizam para te dar uma abertura para a criação. E eu acho que são técnicas que me nutrem como intérprete diariamente. E é um treinamento, né? A gente faz todo dia, toda semana. Limpa o chão, E limpa o limpo o chão, espaço, limpa o a espaço para receber banda. as pessoas, né? E outra, também para as pessoas saberem que a gente não fica, que a gente também aqui não circula por muitos temas, né? Eu faço questão de ficar provocando todo mundo com textos sobre, vai desde disco voador, passando pelos crop circles, passando por livros, por filmes, essa troca na companhia, e aí também as outras pessoas da companhia também mandam material, e a gente vai, isso é muito importante, depois é conversado na hora do nosso café, quando tinham ensaios presenciais, a gente não abre mão dessa conversa, porque é ali que surgem e que se forma uma massa crítica e uma ligação entre nós muito forte. Tem pessoas que viajam mais num assunto do que em outro, mas do que eu estou falando, né? Olhe para o céu e admita, além de olhar para o céu, né? Admita os mistérios e olhe para o que está ao seu lado, né? A natureza, enfim. Nós somos natureza. Então, é uma miscelânea muito grande, né?
E você que tem uma característica mais organizada, ou pela necessidade, né? Porque vai começar o café, quem é que saía para comprar o lanche? Era você. Hoje não, porque todo mundo já traz alguma coisa, né? Sim. Mas você fica assim no meio dessa balbúrdia, porque no seu subtexto lá você sabe dos prazos, quando a gente tem, né, prazos, você sabe que você tem que falar para mim, olha, mas você está viajando aí porque esse figurino que você está pensando aí não vai poder A gente existir. não tem condição de fazer. A gente não tem. Então você faz essa parte chata, né, de botar o freio. Embora a gente tenha uma sorte incrível, né, de ter pessoas do nosso lado super generosas, né? A Mico, que é uma estilista que se encantou com a companhia e colabora. E aí você já pode colocar sempre acha médico, parceiros, dentista, família. a família, né? Vão todos colaborando. É importante falar desses processos, né? E eu acho que não é, por exemplo, a gente não fica insatisfeito com, com a impossibilidade de fazer determinadas coisas que a gente tem vontade, né? Um figurino mais elaborado, mas a gente sempre acha uma possibilidade, né? A dificuldade ou a realidade que está imposta, ela nos cria aberturas poéticas e possibilidades estéticas muito fortes, né? E a gente sempre acha um caminho para executar um projeto de uma maneira satisfatória. Mas é interessante falar sobre esse ritual, né, da companhia, que e isso é muito seu papel, né, que não é o meu, que é criar o ambiente, né? O café, ele é vamos dizer assim, uma passagem, né, do ambiente da rua para o ambiente de ensaio, porque muitas pessoas moram longe, moram em Osasco, um mora na Vila Mariana, outro mora, sei lá, em São Bernardo do Campo, uma mora em Embu das Artes, um mora vizinho aqui da gente, mas existem deslocamentos, né? Moravam na Casa Verde, lá em Jabaquara. As pessoas chegavam aqui e precisavam encontrar um, um ambiente preparado para a criação, né? E essa passagem que é o café, né? Ele é esse lugar onde a gente assenta, chega realmente no espaço, onde a gente pode falar um pouquinho do nosso dia ou dos dias anteriores, né, da companhia, falar como está se sentindo, falar bobagem, dar risada, chorar, contar os problemas, e aí a gente chega mesmo no espaço e aí a gente começa a criar e isso é muito importante como processo mesmo, como processo de criação, como uma maneira do grupo se integrar e entender o outro, ter empatia pela realidade do outro intérprete. Isso é fundamental, né? Eu não sei se você tinha essa dimensão, né, quando você cria esse espaço, mas ele é fundamental para a arte que a gente executa, né, no palco, né? Esse respeito e esse entendimento de que a gente precisaria, o elenco precisa daquele momento antes da criação, porque a realidade urbana é dura, né? A realidade é pesada e essa passagem fazia todo o efeito, tanto que todo mundo fala, né, sobre o café. Hoje ninguém mais tem dúvidas da importância até de chegarem aqui e eu falar, gente, olha, hoje é só café. Não sei por quê, mas hoje é só café. E não achar que ele está perdendo tempo.
né? Porque nunca é só um café. Eu acho que hoje eu não tenho, mas eu já tive problemas, pessoas que são muito focadas na tarefa Sim. e acharem que chegar aqui só para tomar café não é válido, né? Mas hoje a gente não tem mais esse problema. Eu estava aqui, estava falando, eu estava lembrando que eu tenho uma necessidade de me comunicar com as pessoas muito grande, né? Quando eu dava aula no Macunaíma, eu tinha várias turmas e muito numerosas, 25 pessoas, 30 nas turmas, e eu procurava, na medida do possível, escrever para elas pessoalmente, né? Então, eu escrevia, não tinha ainda essa loucura de zap, então, muitas vezes, ou eu mandava e-mail, ou eu escrevia carta. E eu ficava impressionada, às vezes era a qualquer coisa, falar assim, olha, que legal aquilo que você fez hoje, ou olha, aquilo que você fez, não está assim, se você fizesse, se você experimentasse, você percebeu como você... A pessoa ficava assim, muito acolhida, porque eu tinha olhado para ela, alguém olhou, né? E alguém naquele bolo de gente viu o que ela estava fazendo. Então, eu chegava mais perto das pessoas. E foi engraçado, porque nessa quarentena, sem querer, querendo, a gente acabou arrumando uma maneira também de chegar mais perto das pessoas. E nasceu numa brincadeira no café da manhã, que a gente estava tomando café e você pegou 2 bonequinhos e estava tocando uma música e eles começaram a sapatear em cima da garrafa térmica. E eu resolvi filmar. E plim, dali, para a gente começar a fazer vídeos para as crianças, porque nós estávamos sensibilizados com a situação de famílias que estavam em casa com crianças, né? É uma situação muito complicada, né? Então eu falei, puxa, quem sabe, né? Vamos fazer com o que existe em casa. Nunca se comprou nada, nem pela internet, nem muito menos saiu para comprar nada. Veja o que você tem na sua casa e crie uma brincadeira de 4 minutos, 3 minutos. Crie, né? Então, o boneco, a caneta voa, mas é sua mão mesmo e aparece a mão. E a gente ficou surpreso como a gente conseguiu ficar próximo dessas pessoas. E daí a gente tinha esse compromisso de quando chegasse em 100, não, na verdade não. Na verdade era assim, quando acabasse a quarentena, a gente iria parar. Só que nós fizemos 100 dias consecutivos e a quarentena não acabou. Mas os nossos bonecos, tudo que a gente podia catar pela casa, acabou. Então, a gente parou e resolveu fazer agora. Só que no dia seguinte que a gente avisou que não ia mais fazer, só ia fazer uma vez por semana ou 2, né? O que eu fiz? Eu falei assim, puxa, porque eu falei, mas eu não vou mais dar bom dia para essas pessoas? Ah, eu vou. Aí eu comecei a tirar foto e mandar para a pessoa, bom dia, porque as pessoas respondem, porque elas estão ali em casa também, né? E estão sofrendo as mesmas angústias, as mesmas decepções, a incerteza que se abateu, né, sobre o país. E é uma maneira da gente estar junto. Eu acho também que nesse percurso a gente viveu situações muito incríveis, né? E um dos encontros que a gente está, acho que há 2, 3 anos, é quando a gente foi convidado pela Mitico Ocano para fazer parte das Quiniocais, que é um grupo de estudos sobre elementos da cultura japonesa.
Então, se a gente tinha o respaldo do Toshi Sensei para o Doho, para a movimentação, a gente passou a ter um respaldo não teórico, né, mas assim, um espaço de leituras, de ajustes da linguagem, né, porque a gente comete muitos equívocos, somos ocidentais, nosso pensamento a maior parte das vezes é viciado no, né, binário. Sim. Então, eu acho que como que foi para você? Que eu acho que para você foi fantástico entrar nesse grupo, né? Sim, também a pesquisa da Michiko, da professora Michiko Kano, sobre o Ma, né, esse elemento cultural japonês que, traduzindo vulgarmente, é o tempo e espaço, né, espaço intervalar, né, que está presente em diversas áreas da cultura japonesa, no cotidiano, na culinária, na arquitetura, enfim. E a gente descobriu isso lendo ou assistindo palestras da própria Michiko e ficou encantado com aquele elemento cultural. E a partir daí a gente convidou algumas vezes a Michiko para falar mais sobre isso para o elenco da companhia, e a gente foi convidado por ela, depois de um tempo, a participar desse grupo, que é um grupo multidisciplinar, tem acadêmicos, tem artistas, tem pesquisadores, enfim, artistas de diversas áreas, pesquisadores de diversas áreas, cinema, moda, literatura, arquitetura, mangás, enfim. É um grupo muito afetivo, né, como a Michiko gosta muito de enfatizar, e realmente. São pessoas generosas que compartilham sua pesquisa, e para mim foi um presente, assim, porque questões corporais e teóricas foram sendo preenchidas e sei lá, ampliadas a partir desse conhecimento compartilhado ali no grupo, né? Cada um que apresenta um trabalho é uma nova janela que abre, né? Você fala, nossa, eu nunca ouvi falar desse conceito, nunca ouvi falar desse grupo de artistas, e nunca buscando, a gente não quer, né, com a nossa aproximação com a cultura japonesa, nenhuma espécie de apropriação cultural, nenhuma espécie de cópia. A gente busca, na verdade, a partir desse interesse pela cultura japonesa, encontrar possibilidades de diálogos com o nosso corpo brasileiro, com a nossa realidade aqui na cidade de São Paulo, como a gente encontra o mar falando sobre os refugiados que chegaram aqui do Haiti na cidade de São Paulo. Foi o tema do nosso espetáculo chamado Tempo Suspenso. E esse tempo suspenso, né, o mar, ele vivido, foi vivenciado no corpo dos refugiados, né? Que eles não estão mais no país de origem, e eles também não estão, eles não se reconhecem aqui no país de destino. Então eles ficam nesse espaço entre durante muito tempo, e quiçá a vida toda, sem saber onde eles podem fixar raízes. Então, a gente busca sempre o diálogo da cultura oriental com a nossa pesquisa, né? E nunca uma apropriação. A gente toma realmente muito cuidado e Mas também... eu acho que para você foi bom, para mim também, Uhum. mas porque você pôde experimentar, se colocar num grupo que não é a companhia, e que Sim. lá a gente nós estamos lá quietinhos para aprender e, ao mesmo tempo, poder se colocar, né, E explorar outras habilidades, né? Porque ali a gente também tem que apresentar
pesquisas e de um determinado tema, a Mitico nos desafia a trazer, por exemplo, fiz um encontro uma vez falando sobre o teatro no, e aquilo te possibilita uma pesquisa mais aprofundada, teórica. O fato da exigência de apresentar para um grupo cria outras, sei lá, você descobre outras habilidades e vai é o contato, né? É a relação com as pessoas que vai te abrindo portas e janelas e espaços internos para você colocar para fora aquilo que já está lá dentro, mas precisa de alguém dar uma batidinha, abrir o espaço, estimular. E nesse caso o grupo tanto a Mitico como as pessoas do grupo são essas pessoas que dão uma batidinha ali na porta e falam: ó, Ederson, fala sobre isso, e Mirtes, fala sobre isso, ou falem sobre a companhia para gente. É um espaço muito acolhedor, de pessoas generosas e também pessoas que te provocam, né? Fala, mas será que isso que vocês estão falando é isso mesmo, né? Não é aquele acolhedor no sentido de passar a mão na cabeça, né? É um acolhimento crítico, né? Também, porque isso é fundamental. E o fato desse grupo nos olhar, né? Artisticamente também é muito desafiador, porque a sua criação também ela começa a ter uma outra dimensão, né? Você fala, ó, eu faço parte desse grupo, esse grupo me estimula, então minha criação ela vai ganhar, vai ganhar um outro estágio com esse contato. E isso realmente aconteceu e foi muito bom. Ah, legal, Ederson. Eu acho que foi legal, mas não falamos muito do seu trabalho artístico propriamente, né? Mas eu acho que esse as pessoas já veem ao vivo, veem em vídeo, e eu gostei porque falamos mais desse outro lado importantíssimo, sem o qual a companhia não pode continuar, né? Sim. Se não tem essa cabeça que está aí pensando como eu vou descobrir um novo edital, uma nova maneira de fazer com que a gente fique, pelo menos, com o nariz fora da água, né? Nesses tempos que a gente não sabe o que vai ser. Então, foi muito bom. E isso é um desafio muito forte, né, Mits? Que você pensar a produção e o desenvolvimento administrativo e fiscal da companhia sem perder a dimensão humana, sem perder a dimensão artística, né? Porque isso é uma pesquisa muito que eu me dedico, né? Como a gente criar um projeto que não sacrifique as pessoas e que reconheça elas como seres autônomos, criativos e seres humanos, né? A gente é um desafio, essa mesma olhar que você tem para eles como intérpretes, né? Para nós como intérpretes, eu busco levar para a parte de produção e de desenvolvimento de projetos da companhia. Reconhecer que a gente está lidando com vida, está lidando com arte e não com números e não com estatísticas. E isso é uma dimensão mais humana e, sei lá, cósmica para o nosso trabalho. Eu agradeço muito essa oportunidade de falar e de trocar. Legal. Eu que agradeço. Isso vai nos fortalecendo, né? Sim. Vamos ficando forte do jeito que dá. Do jeito que dá. Tá bom? Legal. Então, valeu. Beijo. Tchau. Tchau.